Saudações do crente docente, está no ar o CDcast. Eu sou o professor Pastor Márcio Lemos e estamos estudando a revista Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo, da editora CPAD. E hoje teremos a lição número 4, que tem por título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Gostaria de pedir a você que nos acompanhe neste momento e que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Quero agradecer a Deus pela sua vida e por esta oportunidade. Texto áureo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:1. Tendo como verdade prática, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no seu reino divino. Objetivo geral: revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado, sua formação, seu chamado. Assim, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o seu reino. Nós sabemos que, conforme diz Isaías 9:6, que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Logo, a primeira coisa que Deus criou não foi os céus e a terra, sim, foi o tempo. Deus é o Senhor do tempo. Uma definição simples do tempo é sucessão de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, e milênios, o que define o passado, o presente e o futuro. Deus não se prende a isso, porque Ele é o Senhor do tempo. Deus é eterno. O salmista vai dizer que de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Ele reina em absoluto. Eternidade é aquilo que não tem início e não tem fim. É o kairós de Deus. Deus não se prende ao tempo do homem. Glória a Deus. Então Deus usa exatamente o tempo e as suas circunstâncias para nos moldar, nos treinar, nos preparar. E Paulo foi moldado diante da provação que ele viveu durante 3 dias, Cego, sem comer e sem beber. Se não, vejamos. A chamada de Paulo foi baseada na presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida por este atributo de Deus. A teologia sistemática vai atribuir a Deus os atributos morais e não morais. Os atributos morais é aquilo que Ele é para o homem. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é amor. E os atributos não morais é aquilo que Ele é como Deus, são incomunicáveis. Deus é onisciente, onipotente, onipresente e imutável. Oni significa todo, ou seja, toda a presença, todo o poder e todo o conhecimento só pertencem a Deus. Uma vez que Deus tem todo o conhecimento, ou seja, é onisciente, baseado nisso, Ele chamou Paulo porque sabia que Paulo era um instrumento poderoso e iria ser usado em suas mãos para deixar um grande legado para a igreja e para o seu povo. De forma que Paulo, criado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da época, Paulo, um homem corajoso, de forma que foi doutrinado para matar, para perseguir todos aqueles que não confessavam a sua religião, tão bem treinado de forma que ele matava os cristãos em nome da sua religião. E no capítulo 9 de Atos, a Bíblia vai dizer que ele pediu carta ao sumo sacerdote para ir a Damasco e prender todos aqueles que
não confessavam a sua fé. E quando ele estava se dirigindo a Damasco, a Bíblia diz que, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, observe, ele não caiu do cavalo, ele caiu em terra. Todas as versões, como a atualizada, revista corrigida, Almeida, linguagem de hoje, King James, todas vão dizer que ele caiu em terra, ou caiu por terra, ou caiu no chão. Ele não diz cair do cavalo. Pois bem, diante disso ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E o Senhor o disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa resposta de Cristo também é muito interessante, porque eu vejo aqui uma grande humildade do nosso Senhor, do nosso Salvador, do Criador dos céus e da terra, né? Porque a Bíblia diz que tudo foi formado nele, sem nele nada do que foi feito se fez, seja tronos, principados, potestades, dominadores, dominações, hostes, enfim. Mas ele nos apresenta como: eu sou o Senhor, eu sou o Criador, eu sou o grande. Não, ele se apresenta: eu sou Jesus. Isso nos deixa uma grande lição de humildade. Glória a Deus. E ele diz que duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo ficou atônito, e a Bíblia diz que ele, então, diante do clarão da glória que Deus se manifestou a ele, ficou cego por 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. O texto bíblico diz que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, no qual Deus havia lhe orientado a ir à rua chamada direita, na casa de Judas, pois ali havia um homem chamado Saulo, um homem de Tarso chamado Saulo, que então ele orando, Deus o revelou de que Ananias iria lá orar por ele, ser curado da sua visão. Ananias, no capítulo 9 de Atos, no versículo 13, diante da orientação de Deus para ir orar Saulo, temeu, porque ele conhecia a história de Saulo, sabia que Saulo era um assassino, um matador de crentes. Então ele falou: Senhor, já muito ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que o invocam teu nome. E o Senhor respondeu: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Deus escolheu a Paulo, como falamos, pela sua presciência, pois sabia que Paulo iria deixar um grande legado. Qual foi o legado de Paulo? Paulo escreveu a metade do Novo Testamento, deixando um riquíssimo compêndio teológico, doutrinário, né? Diante dessas cartas, a Igreja de Cristo hoje é doutrinada. Romanos, Paulo escreveu 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, e alguns teólogos têm atribuído o livro de Hebreus a Paulo também. Ou seja, um grande feito de uma importância tremenda para a igreja nesses dias. Pois bem, Paulo também evangelizou a Europa quase toda sem ter avião. Nós vemos isso nas 3 viagens missionárias que Paulo fez. E a Bíblia diz que diante disso, Ananias orou e ele ficou curado. E após ficar curado, o texto diz que ele ficou cheio do Espírito Santo e foi batizado. E assim se dá o ministério do apóstolo Paulo. O nome Saulo é Saul em português e remonta à sua origem judaica. Já Paulo é de origem latina, da cidadania romana. Os romanos na época, por ser o maior poder bélico,
o maior poder político e jurídico da época, era temido pelos povos. Então Paulo, ele resolveu usar o seu nome romano para então evangelizar os povos gentílicos. Deus, ele mudou vários nomes na Bíblia. Vários personagens bíblicos tiveram seu nome mudado, como vemos que Abrão foi mudado para Abraão, Gênesis 17:5. Jacó, Deus mudou para Israel, depois de lutar com o anjo, Gênesis 35:10. Jesus alterou o nome de Simão para Pedro, conforme João 1:42 e Marcos 3:16. Mas o nome de Paulo, não há nenhuma menção na Bíblia que foi mudado. Foi o próprio Paulo que escolheu ser chamado assim, com o seu nome romano. Pois bem, uma reflexão para o caro ouvinte. Você se sente vocacionado por Deus para alguma obra? Em algum momento de sua vida, você ignorou ou tem ignorado esse chamado? O que você poderia fazer para aperfeiçoar-se melhor na obra de Deus? Você deve promover essa reflexão como introdução ao tema desta semana em seu coração. Tá bom? Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, conforme Efésios 1:1. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos, formada por Pedro, João ou Tiago, mas Paulo foi chamado e vocacionado ao apostolado pelo próprio Cristo. A palavra apóstolo significa enviado. No hebraico é mission, missionário. No grego é apóstolo, aquele que foi enviado para pregar as boas novas de Jesus Cristo. Glória a Deus. Paulo foi chamado por Deus para o apostolado gentílico. Existem 3 tipos de povos sobre a terra, a saber, gentios, Israel e a igreja. Israel, o povo escolhido. Conforme diz João 1,14, que ele veio para os seus, ou seja, Jesus veio para os judeus, porém estes não o reconheceram. Ou seja, os judeus fundaram a sua crença e esperavam Jesus com base nas profecias do Antigo Testamento, no qual dizia que Jesus viria como rei. Como Salomão, por exemplo, viria com um grande palácio, com vários súditos, com grande poder terreno. Não aceitaram o propósito de Deus para a comunidade, que foi enviar seu filho, tabernaculando de forma humana, para morrer na cruz em nosso lugar e nos salvar. Então, por isso, até hoje, Israel é governado pelo primeiro-ministro. Não tem rei, porque eles ainda estão esperando o rei. Quem será esse rei, pastor? Será o anticristo. Lamentavelmente, será o anticristo e eles acreditarão no anticristo, como o próprio Cristo. Mas graças a Deus que veio para os seus não receberam, e todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, diz o texto bíblico, significa dizer que veio para os judeus e eles não receberam. Então, a nós foi estendido esse favor. Glória a Deus por isso. Então, nós nos tornamos igreja, já não mais gentios, ou seja, Israel, todas as demais nações são gentílicas e todos quanto reconhecerem Jesus como Senhor se tornam igreja. Aleluia. É necessário o encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Qual é o seu propósito ministerial? Deus nos chamou para ganharmos almas. Deus nos chamou para preparar pessoas. Deus nos capacitou para treinar vidas. Deus nos vocacionou
para sermos usados para a glória dele. Aleluia! Não percamos o alvo. O interessante é começarmos bem e acabarmos bem. Mas se você começa mal e termina bem, glória a Deus. Se começa bem e termina bem, glória a Deus duplamente. Que Deus guarde os nossos corações, que Deus guarde a nossa vida, que Deus guarde o nosso ministério em nome de Jesus. Blinde o nosso coração contra a vaidade, blinde a nossa mente contra os presentes do mundo e os manjares do diabo. Não percamos o propósito, que é almas, que é os céus, que é treinar vidas, fazer o reino de Deus expandir sobre a terra. Nos desertos da vida, Deus treina o seu servo, porque no deserto da vida, ele aprendeu, Paulo, que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo e que precisava dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. No deserto existe muitas hostilidades, como o silêncio, solidão, perigos, dependências de Deus. No deserto nós aprendemos a ter comunhão com Deus. No deserto nós aprendemos a depender de Deus, pois as coisas não são como nós queremos, sim como Ele determina. Uma vez que Ele é o Senhor do tempo, tem o domínio da situação, manda. Observe que muitas vezes nós traçamos um plano, uma estratégia para desenvolver um sonho, realizar um projeto, e Deus faz totalmente ao contrário. Por quê? Deus está a nos dizer de que quem está no controle não somos nós, é Ele. Glória a Deus. E a vocação de Paulo, uma vez que ele já era um homem intelectual, um homem preparado, mas a vocação de Paulo se aperfeiçoou no deserto, pelo qual passou durante 3 anos. Pois é, os verdadeiros líderes não buscam o poder, antes são movidos por paixão de uma causa nobre. Como Paulo, que sejamos movidos pela causa nobre do Evangelho, para ganharmos almas e treinarmos vidas. Amém? Conclusão. A grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou sua metodologia para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa responsabilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, uma vez mais, e convidar você para nos seguir, @crentedocente no Instagram, no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente. Ative as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. E que Deus te abençoe. Até uma próxima, em nome de Jesus.